Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Noções Teóricas e Práticas do Registro de Marcas no INPI. Na aula passada, nós encerramos falando sobre as possibilidades de desistência dos pedidos de marcas já requeridos no INPI. Nessa aula, nós vamos conversar sobre a concessão, manutenção e a extinção do registro de marcas no INPI. Iniciando, nós temos aqui que o registro de marca, a sua marca só será efetivamente registrada após o pagamento da devida retribuição referente aos primeiros 10 anos de validade da sua marca e a emissão do certificado. Isso quer dizer que uma vez que o seu requerimento de registro de marca foi deferido, você deverá efetuar o pagamento da retribuição referente à emissão do certificado e aos primeiros 10 anos do seu registro. Em caso de eventual recurso contra o deferimento parcial, o registro é concedido somente após a decisão do recurso e o pagamento da referida retribuição. Em outros termos, você fez o seu pedido de registro de marca, transcorreu-se todo o processo e aqui vem uma decisão concedendo de concessão parcial do seu pedido, certo? E você apresentou um recurso no INPI contra essa decisão de concessão parcial, requerendo a concessão total. Nesse caso, apenas após análise desse recurso, haverá o pagamento da retribuição. Aqui haverá a decisão do recurso, sendo a decisão favorável ou desfavorável, haverá, após a decisão, o pagamento da retribuição. Porque dependendo da decisão, o valor da retribuição vai mudar. Se você requerer união classe em duas classes, o que foi concedido, o que não foi concedido. Se o seu recurso, por exemplo, foi deferido apenas parcialmente e não na totalidade do que você pediu, então cada caso é um caso, né? E é só após esse julgamento desse recurso que haverá o pagamento da retribuição. Em caso de deferimento apenas parcial, né, do seu pedido de registro, o pagamento da retribuição será feito apenas sobre a classe em que o pedido foi deferido. Você solicitou o registro, por exemplo, em 3 classes, mas apenas uma foi deferida. O seu pagamento será feito apenas sobre uma classe, e não sobre as outras 2 que foram indeferidas. Caso você não faça o pagamento da retribuição no tempo apropriado, o seu pedido poderá ser arquivado. O certificado, como já comentamos, é emitido após o pagamento da retribuição. Ele contém diversas informações. Ele contém a marca propriamente dita, o número, a data do registro, o titular, né, a classe, o produto ou serviço, outras características dos registros e, eventualmente, prioridades estrangeiras. Esse certificado ele é emitido apenas em formato digital e segue os padrões de autenticação da agência IPC Brasil, que é uma agência de certificação digital que certifica assinaturas digitais de um modo geral. Eu vou pesquisar na base do INPI e vou colocar um certificado aleatório que eu localizo lá na base do INPI, aqui no material do nosso curso. Há também a possibilidade de prorrogação do seu registro. O seu registro foi deferido, você
efetuou o pagamento, em seguida foi emitido o seu certificado com prazo de validade de 10 anos. Após esse prazo, o seu registro de marca pode ser renovado por mais 10, enfim, mediante, né, o pagamento e as observações das condições, como o prazo para solicitar essa prorrogação, que deve ser solicitada no último ano de vigência ou no máximo nos 6 meses seguintes ao término. Por exemplo, a sua marca foi registrada em 2020, né? A partir de 2029, né, que seria o último ano do prazo de validade do seu certificado, você já pode solicitar a prorrogação por mais de 10 anos. Não conseguiu fazer nesse prazo, no caso poderia solicitar até os primeiros 6 meses de 2030, solicitando essa prorrogação por mais de 10 anos. Né? Importante observar a obrigação do pagamento. O pagamento é sempre obrigatório. Se você solicitar a prorrogação e não efetuar o pagamento da retribuição, não haverá a prorrogação da vigência da sua marca. Ainda sobre a obrigação do pagamento, o seu pedido de prorrogação já deve acompanhar o comprovante de pagamento da retribuição. Conforme comentamos, se solicitar a prorrogação e não efetuar o pagamento da retribuição, a sua marca não terá o prazo prorrogado. Em caso de arquivamento ou desistência parcial, o requerente também deve efetuar o pagamento da retribuição referente à prorrogação na classe em que o registro permanecer válido. Vamos explicar aqui. Você fez o seu requerimento em 3 classes distintas, certo? Classe 1, classe 2 e classe 3. Seguiu o processo, a classe 1 foi indeferida, a classe 2 foi deferida e houve uma desistência da classe 3 no curso do processo. Na classe 2, que foi deferida, foi emitido o certificado, passaram-se os 10 anos do seu prazo. Nesse caso, a retribuição da renovação do prazo de vigência da sua marca será pago somente sobre a classe 2, que foi a classe validada, que é a classe protegida pelo INPI. Há também outras possibilidades, como, por exemplo, a caducidade da sua marca pelo desuso. O registro pode caducar após 5 anos se o uso não foi iniciado no Brasil ou se foi interrompido por mais de 5 anos consecutivos. A caducidade do registro, em resumo, é a perda do direito de usufruir daquela sua marca registrada, né? O seu certificado foi emitido com o pagamento, tudo ok, está válido. Você tem até 5 anos para iniciar o uso dessa marca. Ou seja, você tem até 5 anos para iniciar o seu negócio, para começar a promover a sua marca por qualquer outro motivo. Enfim, você tem 5 anos para mostrar para a sociedade que você de fato usa e precisa daquela exclusividade, daquela identificação do seu produto
ou serviço. Também, caso você teve o seu registro, no primeiro ano você usou a sua marca. Porém, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto e no sexto ano de vigência do seu certificado, você não usou de forma alguma a sua marca. Aqui, completado o quinto ano sem uso da sua marca, ele também estará sujeito à caducidade. Porém, você, como titular dessa marca, pode justificar o desuso por razões legítimas em caso de pedido de caducidade. Ou seja, um terceiro tinha interesse em uma marca igual ou semelhante à sua. Analisando os fatos, o terceiro vai identificar que você passou 5 anos sem usar essa marca. Com isso, ele pode ir junto ao INPI e elaborar um pedido de caducidade, para o INPI liberar essa marca. Então essa marca deixará de ser sua, você não terá mais exclusividade sobre essa marca. Nessa oportunidade, você poderá também, junto ao INPI, apresentar a sua justificativa de desuso e o seu pedido será analisado pelo INPI para prolatar uma decisão. Nesse contexto do pedido de caducidade, o titular atual, é intimado para apresentar as provas do uso ou a justificativa do desuso. Voltando aqui. Você passou 5 anos sem usar sua marca, Foi apresentado um pedido de caducidade e você vai junto ao INPI apresentar a sua justificativa de desuso ou apresentar as provas do uso. Então, nesse caso, você tem duas possibilidades. Ou você justifica porque não usou a marca nos últimos 5 anos, ou você prova que nesse período esteve usando a sua marca. Você promoveu sua marca de um produto, de um serviço, enfim, você agiu de forma a usar sua marca, a identificar com essa marca os seus produtos ou serviços. A caducidade pode ser requerida por qualquer pessoa com legítimo interesse, ou seja, qualquer pessoa que de fato tenha um interesse, seja de uma área semelhante à sua, que queira, que precise realmente dessa marca, que você tem, que precisa que essa sua marca seja liberada para, enfim, ele tomar as medidas que ele deseja. O registro também pode ser extinto. A extinção pode ocorrer pelo fim do prazo de vigência, pela renúncia, pela caducidade ou por não observar o artigo 217 da Lei de Propriedade Industrial. Vamos ler aqui o artigo. A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no país, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber as citações. Vamos fazer uma recapitulação, Você já teve aqui, já fez o seu requerimento, seu certificado de registro de marca já foi expedido. Quais são as possibilidades de o seu registro de marca ser extinto? Expiação do prazo de vigência, por exemplo, passaram-se 10 anos de uso e você não requereu ou não pagou, enfim, a sua prorrogação não foi feita corretamente. Nesse caso, o registro é extinto. Pode haver também extinção por renúncia total
ou parcial, ou seja, você peticiona no INPI informando que não quer mais aquela marca, seja total para todas as categorias, seja parcial para categorias específicas apenas. Há essas duas possibilidades. Há também a última possibilidade que comentamos, né, que é a caducidade, no qual um terceiro requer a extinção da sua marca porque você passou 5 ou mais anos sem uso. Nesse caso, vai ter a sua intimação para apresentar justificativa de desuso ou apresentar as provas de uso da sua marca. E também, por fim, pode ser extinta a marca se pessoa domiciliada no exterior, pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior, deixa de ter um representante legal no Brasil. Estas são as 4 possibilidades de extinção do seu registro de marca. Um aspecto da renúncia total ou parcial é que ela pode ser solicitada a qualquer momento após a concessão do registro. Ou seja, pode haver renúncia total ou parcial, independentemente do tempo que você tenha usado essa marca. Em resumo, a caducidade, como já comentamos, ocorre quando por mais de 5 anos o registro não é usado no Brasil ou foi usado, houve uma interrupção por 5 anos e eventualmente voltou a ser usado. Essa é a caducidade. Se o titular também não constitui ou mantém procurador no Brasil, sendo este domiciliado no exterior, também, como comentamos, é um caso de extinção do registro. Essa procuração, como comentamos no começo das aulas, deve dar capacidade para esse procurador ser citado no Brasil, né? Ele deve ter a capacidade de receber citações em processos administrativos ou judiciais. No caso de renúncia, como comentamos em uma das nossas primeiras aulas, se esta for realizada por procurador, este procurador deve ter poderes específicos para renunciar. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre concessão, manutenção e extinção do registro de marca no INPI. E finalizamos aqui vendo quais são as 4 possibilidades de extinção do registro de marca, que é pelo fim do prazo de vigência, pela renúncia total ou parcial, pela caducidade e pela ausência de representante legal no Brasil, quando o titular é domiciliado no exterior. Vimos também aqui o procedimento de caducidade por desuso. Qualquer terceiro legitimamente interessado requer a caducidade da sua marca. O titular da marca é intimado para se justificar ou para apresentar as provas do uso. Em seguida, o INPI decide o processo. Para prorrogação do registro, é obrigatório o pagamento da retribuição e que há um prazo específico no último ano ou, no máximo, 6 meses após a expiação do prazo de vigência da sua marca. Vimos também que o certificado de registro de marca é emitido apenas em formato digital. Assim, pessoal, terminamos aqui a nossa aula e nos vemos na próxima aula, que trataremos sobre recursos e processo de nulidade de marca no INPI. Um abraço.